Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, abençoados. Um excelente dia a todos vocês. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo. Você que ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva. Aproveita também aí, deixa seus comentários, seu like, tá bom? E comece a compartilhar aí esta mensagem, porque hoje é mocotó. Tira aí as crianças da sala, porque o assunto hoje é para os maduros, tá bom, meus amados? Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso maravilhoso Deus. Tá aí o tema: sacrifícios aos ídolos e a doutrina de demônios. É o tema: sacrifício aos ídolos e a doutrina de demônios. Antes de tudo, eu quero compartilhar com os amados, a título de curiosidade, olhem os ídolos ou os deuses pagãos que está relatado na Bíblia. É claro que cada Deus com D minúsculo, tá bom? Deus pagão aqui, cada um desses deuses exigia uma prática para que as pessoas o cultuassem. Mas eu quero aqui só relatar alguns nomes e não as suas práticas, ou os povos, que aqui eu vou falar de deuses egípcios, deuses da Síria, deuses da Babilônia, deuses, enfim, de várias culturas e nações distintas. Mas eu vou dar alguns nomes desses deuses, pagãos, que está relatado na Bíblia. Olha aqui alguns: Adrameleque, Ameleque, Artemis, ou a deusa Diana, Azera, Astarote, Baal-Berite, Baal-Peor, Baal-Baalim, Baal-Zebub, Baal-Merodach, Baal-Marduk, Beelzebub, Baal-Zebub, bezerro de ouro, era um tipo de ídolo, que inclusive os próprios hebreus, judeus, adoraram o bezerro de ouro. Camus, Dagon, lugares altos, onde as pessoas sacrificavam os ídolos. Medaba, Merodach, isso são nomes de deuses, tá bom, amados? Deuses pagãos relatados nas escrituras. Milcom, Moloque, Nebo, Negal, Neusatã, Nisba, Niroque, Portes, ídolos, rainha dos céus, isso são deuses pagãos. Sucote, Benote, Tartaque e Zé Banite. Meus amados, então eu falei aqui alguns deuses pagãos, que se você tiver um pouquinho de paciência para pesquisar essa cultura pagã, essa idolatria acerca desses ídolos, desses deuses, você vai ver o costume que os povos tinham em sacrificar a esses ídolos, ou a esses, escute bem, a esses demônios. Então, o tema é basicamente para nós desmitificarmos e tirarmos algumas dúvidas acerca desses assuntos: sacrifício aos ídolos e a doutrina de demônios. Você que vai me assistir pela primeira vez, você que acredita em demônios, seres espirituais que entram nas pessoas e possuem as pessoas, ou seja, espíritos externos que se apoderam das pessoas, fique com a sua crença, fique em paz. A palavra hoje é uma palavra que vai trazer conhecimento, que vai trazer libertação, assim como trouxe na minha vida, e eu tenho certeza que vai trazer na vida de muitos irmãos que vão ouvir ou estão já aí acompanhando essa mensagem. A título de curiosidade, nós vamos trazer aqui algumas questões para ilustrar melhor esse assunto. Tudo no universo tem uma dualidade: bem e mal, dia e noite, macho e fêmea, luz e trevas. Santo Agostinho, antes da sua conversão ao cristianismo, era maniqueu.
E na prática, é grande a influência do maniqueísmo na maioria das religiões. É que essa crença, maniqueísmo, está no inconsciente coletivo da maioria das pessoas. Olhe lá. Pensa-se em Deus e automaticamente vem-nos à mente a ideia contrária à de Deus, isto é, a do chamado diabo, diabolos, tá bom? Em grego. Mas seu significado, diabo ou diabolos, olha o significado, mas seu significado original é de um símbolo ou um adjetivo do mal ou do pecado. Então nós já temos aí diversas mensagens acerca do diabo, né, ou dos diabolos do grego, que corresponde a um adjetivo, né, a um símbolo do mal ou do pecado. E não de um espírito mau, um ser. Aliás, como digo, fizeram uma confusão dos diabos com o diabo. E foram os teólogos cristãos, olha, amado, interessante. Foram os teólogos cristãos e os tradutores da Bíblia que fizeram esta confusão. Quem fez esta confusão? Os teólogos cristãos. Quem fez esta confusão? Os chamados pais da igreja. Então eles fizeram toda esta confusão, bem como com a palavra, né, diabolos, que é do grego, o seu original, que é um símbolo do mal ou do pecado. E eles atribuem a uma criatura, a um ser de caudas, de chifres e com tridente na mão. Então isso aqui é só para a gente prender o raciocínio naquilo que nós iremos falar neste dia. Olha lá. Já os demônios, preste atenção, já os demônios são espíritos que se tornaram maus por eles mesmos, com sua inteligência e seu livre arbítrio. Lembrando que isso aqui é um conceito, né, desse estudo, logo depois eu vou passar a referência, mas que pensa de igual forma qual nós pensamos e cremos pelas Escrituras. Aí vocês que tiverem dificuldades para aceitarem que os demônios são espíritos humanos, vejam em qualquer dicionário que demônio é sinônimo de gênio ou espírito familiar. E aos que tiverem um dicionário grego, se você que tiver um dicionário grego, um acesso a um dicionário grego, recomendo que consultem a palavra, daimon, no plural, demônios, que significa demônio ou espírito humano. Então, amados, demônio na Bíblia, o original, a palavra daimon, ou no plural, né, no singular daimon, no plural daimones, não tem nenhuma relação com seres espirituais, espírito desencarnado que se apodera de pessoas. Tem a ver com gênio, com espírito familiar ou um estado emocional, psicótico, psicológico, um estado humano. Então, demônio ou daimon, demônios, como nós conhecemos bem, essa palavra do latim, ela não está se referindo a criaturas espirituais. Ela se refere a um estado humano, a um estado de espírito. E aí eu já aproveito para responder algumas indagações, porque muitos vão pegar alguns textos isolados, que Jesus de Nazaré... Irmão, mas Jesus de Nazaré expulsou o demônio daquela
menina. Jesus de Nazaré expulsou 7 demônios da Maria Madalena. Jesus de Nazaré expulsou o demônio do Gadareno, que era uma legião de demônio. Meus amados, precisamos entender o conceito para aquele povo acerca de demônio. Espírito de enfermidades, demônios, não tem a ver com um espírito que entra nas pessoas. Demônio é um estado de espírito, e aquelas pessoas estavam entre linhas, era a linguagem que eles usavam, aquelas pessoas estavam possuídas de um estado mau, o seu daimon estava, influenciado, estava infectado, eles estavam ali vivendo dentro de uma perturbação, dentro de uma confusão psicológica, psíquica, que Jesus vinha com seu poder e com sua autoridade, e ele expulsava, ele tirava, ele expurgava aquelas malignidades da vida daquelas pessoas. Mas não era um espírito que entrava. Quantas vezes eu fui influenciado por essas práticas de exorcismo, de colocar as mãos na cabeça das pessoas e expulsar esses pseudos demônios. Mas hoje eu entendo com os olhos iluminados que eram pessoas, amadas, que estavam com as suas mentes cauterizadas, com seu subconsciente infectado, poluído, alguns pela religiosidade, pela prática ou pelas práticas que eles viviam no sistema religioso. Quantas vezes nós recebemos pessoas que chegam até nós drogado ou ali influenciado por alcoolismo, ou algumas pessoas com problemas psicológicos. Eu particularmente já tive em casa de pessoas, conversando com pessoas, onde eles diziam assim para mim: irmão, eu estou vendo uma mulher de vermelho, mandando eu pular da sacada, e ali eu atraía aquela pessoa para aquilo que eu ia falar com ela, conversava com ela, e de repente aquela pessoa já não via mais aquela suposta mulher de vermelho mandando ele pular da sacada. Por quê? Porque aquilo era uma perturbação mental, e os pais me chamavam: irmão Elcio, venha cá expulsar esse demônio da vida do meu filho, e eu ia e colocava a mão na cabeça, e orava, e falava, e dava uma palavra. De repente, aquela pessoa se acalmava, parecendo Saul com aquele espírito, mal, aquele daimo manifestado em Saul, e era necessário que Davi viesse, tocasse a sua harpa, para que aquele espírito mal, que era interessante, amado, aquele espírito mau que se apossessava, e que se apoderava, melhor dizendo, de Saul, era o próprio estado de Saul, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, porque ele estava vendo Deus aprovando um outro rei e ele sendo descartado por causa da sua desobediência. Então o próprio Deus enviou a operação do erro, o próprio Deus, permitiu aquela ação perversa em Saul, que não era um espírito que entrava em Saul, mas era o próprio Saul com as suas ações carnais, malignas, dava lugar a esse daimon que ficava, meu amado, como eles dizem, endemoniado. E depois eu conversando com os pais deste jovem, eu dizia: há quanto tempo esse jovem vive dessa forma? Com essa ira, querendo cortar o irmão, ouvindo essas vozes. Aí os pais disseram para mim: porque ele precisa de tratamento e nós paramos de dar o tratamento para cuidar das crises que ele tem. Eu disse: como é que é? Quer dizer que esse jovem tem problemas psíquicos? Vocês não estão dando medicamento? Aí ficam levando para essas gaiolas chamadas igrejas, para os homens ficarem colocando as mãos e derramando óleo, dizendo que estão expulsando esses demônios. Só que ali, aquela pessoa, ela é até acalmada, por uma palavra, uma sugestão, uma oração, um aconselhamento. Sim, aquela pessoa é acalentada, ela vai mudando o seu estado psíquico e até emocional, dependendo do ambiente, se vai favorecer ou não, porque muitas vezes essas pessoas chegam nesses ambientes e o que é que eles encontram? Um ambiente preparado para favorecer e fortalecer aquela ideia de que aquelas pessoas estão possuídas. E aí coloca a mão, e aí começa a invocar
demônios que não são esses que eu relatei para vocês. Não são esses demônios que a Bíblia apresenta. Não é Adrameleque, não é Azera, não é Baal Peor, não é Niroque. Não são esses demônios que a Bíblia mostra. Não são esses ídolos que a Bíblia mostra. Eles criam os seus próprios ídolos de outras culturas. Não agora das culturas babilônicas, egípcias e culturas bíblicas antigas. Mas eles criam agora de culturas modernas, da África. E eles dizem, sai Maria Padilha, sai Preto Velho, sai Exu Caveira, sai Pombagira, sai isso, sai aquilo. Por que isso? Porque eles vão apelar para estas culturas para ver o quê? Uma manifestação dentro da chamada igreja. E eles vêm, põem as mãos e as pessoas caem. Eu já fiz isso, tá bom, amado? Eles vêm, põem as mãos e as pessoas caem. E aí, meu amado, o homem de Deus, ele sai com aquele ar de superioridade, porque se um obreiro tentar expulsar o pseudodemônio e não conseguir, aí eu me exaltava demais. Houve uma época que uma pessoa se manifestou, o seu daimo avançado, nesse sentido de ira, de confusão mental, e essa pessoa, esse homem, há muitos anos que eu não vejo, esse homem andava no meio da rua perturbado. E quando ele via um crente, parece que ele já sabia. Ele dava a cabeça para as pessoas colocarem as mãos. E quando as pessoas colocavam as mãos, ele se manifestava com muita agressividade e partia para cima das pessoas. E certa feita, esse endemoniado, ele entrou na casa de uma irmã, inclusive hoje está conosco, congrega conosco, se reúne conosco como igreja. E eu fazia parte de um sistema religioso pentecostal. E aí ligaram para o pastor, e eu estava lá na casa do pastor. E aí chamaram esse pastor para expulsar esse pseudo-demônio. E quando o pastor chegou lá, e levanta a mão, e ora, e vai, e aquele endemoniado, ele ficou mais irado ainda, e queria levantar o rack lá da irmã no meio da sala, e queria levantar o sofá, ela sabe muito bem disso do que eu estou falando, e queria fazer aquela baderna toda, e eu cheguei, eu era muito religioso, irmão. Eu só andava em jejum, eu só andava em consagração. Então eu cheguei ali todo cheio de mim. E ali quando eu vi que o meu pastor não conseguiu expulsar, eu me lembro como hoje que eu levantei daquele sofá e disse, sai capeta em nome de Jesus. E eu fiz, e aquele homem voou quase 1 metro e caiu no sofá. Nossa! No outro dia eu cheguei na igreja pentecostal pisando em labareda de fogo. Por quê? Porque disseram, irmão Elcio, o Senhor falou com autoridade com aquele demônio caiu. Nem o pastor conseguiu, hein? Você está com moral. Eu ficava todo. Hoje eu tenho vergonha de falar isso para vocês, meus amados, mas é necessário para que haja edificação. Tempos depois eu vi aquele homem na rua e quando eu já tive entendimento do que era aquilo, ele vinha assim, coloca a mão na minha cabeça porque eu vou me manifestar. Eu disse, toma vergonha na sua cara, vai se converter, vai embora. Foi o dia que eu vi aquele homem possesso e ele andava nesse vício maligno. Agora observe, amado, esse homem, esse indivíduo, caindo dentro dessas gaiolas que só vivem praticando exorcismos. Esse homem, para o sistema religioso, amado, seria uma forma ideal de propagar as mentiras religiosas que eles praticam. Seria o outdoor do ministério. E quantas vezes eu já ouvi casos de pessoas dizerem assim, olha, amado, eu fiz parte daquele sistema, daquela religião. Eu era evangelista lá, eu passei 9 anos da minha vida expulsando aquele demônio. E eu saí de lá e aquele demônio continuou se manifestando. Claro, porque eles usavam aquilo como outdoor, para chamar atenção, para agranjear, para atrair as pessoas e dizer, olha aí, ó, se sair da igreja, o demônio mata, mas se ficar na igreja, aqui tem poder de Deus. E eles expulsam, e o demônio volta. Engano religioso, amado, porque eles estão brincando. Porque aquelas pessoas não estão saudáveis, aquelas pessoas estão com problemas, precisando de tratamento.
Demônio ou espírito humano é um estado emocional que aquelas pessoas estão vivendo. Um estado de perturbação. Mas Jesus libertava essas pessoas e nós trazemos uma palavra que vai libertar esses sentimentos. E se você precisa de tratamento, estou falando você porque alguém pode ter alguém na família precisando de tratamento, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, vá medicar o filho, o irmão, o parente, e parem de levar nessas gaiolas para dizer que o pastor vai exorcizar, tirar esse demônio. Parem de levar nos terreiros para fazer trabalho de puxamento, de descarrego espiritual, porque essas pessoas precisam de serem amadas e cuidadas, essas pessoas precisam serem tratadas. E no nosso meio, eu desafio. Você talvez seja um pastor legalista que tem essa prática de exorcizar esses pseudos demônios. Você diz, é porque você nunca viveu. Eu tenho experiência porque eu já vivi isso. Você está ouvindo um jovem que entrava em terreiros de candomblé, dia 2 de julho, para quem conhece aí, está me entendendo? Onde eles estão lá em festas, em consagração aos seus ídolos, aos seus demônios, ou aos seus... Com muito respeito, eu tenho amigos que são praticantes, aos seus orixás, mas são ídolos. Eles são influenciados, eles acreditam, porque eles são levados a crer nessas coisas, nessa cultura, nessas raízes de tradições, que na verdade não são nada. E nós vamos chegar lá, tá bom, meus amados? Vamos continuar porque o assunto é extenso. Demônio ou espírito humano é o daimon. Vamos lá. E essa palavra bíblica, demônio, ou daimon, né? Com esse significado de espírito humano, aparece também em outros livros em grego, escritos igualmente na época em que a Bíblia foi escrita. Exemplo disso encontra-se nas obras de Platão e de Heródoto. Aliás, Platão, pelo seu brilhantismo filosófico, é até chamado de demônio divino. Você sabia? Se você não sabe, pesquise. Nós estamos na era do conhecimento. Parem de ser levados por vento de doutrina. Parem de ver um texto isolado, com muita adulteração que nós temos nessas Bíblias comuns, e levar ao pé da letra achando que demônio é um espírito que possui. Porque se você não recorrer lá aos originais, se você não tiver um pouco de curiosidade para procurar se informar, você vai ser enganado, porque demônio tinha a ver com o estado de espírito, com gênio, com espírito familiar, e não com espírito que possuía pessoas. O próprio Platão, esse que a ciência admira tanto, ele era conhecido como um demônio divino pelo seu brilhantismo filosófico. Platão era conhecido como demônio divino. Ou seja, o seu daimon era avançado. O seu nível de percepção, de entendimento, de conhecimento estava à frente dos demais. Diga-se de passagem, ficou para a história, como tantos outros. Então, amados, não tem a ver com uma possessão, tem a ver com um estado de espírito, de conhecimento, de elevação intelectual e espiritual. Diga-se de passagem, nós estamos crescendo. Esse daimon, que vocês chamam de demônio, levando para uma criatura das trevas, esse daimon, que é esse espírito, que é essa inteligência que todos nós temos, nós desenvolvemos de acordo com o nosso conhecimento. Vamos continuar. E nesta oportunidade, lembraremos aqui que a hermenêutica nos ensina que, para interpretarmos os textos antigos, devemos tomar o significado das palavras na época em que eles foram escritos.
pois com o decorrer dos tempos, elas mudam de sentido. Isso é muito importante, amado. Todas as vezes que você lê um texto na Bíblia, você não pode levar ao pé da letra, porque esse aportuguesado que chegou para nós, esse latinizado que chegou até nós, existem muitos erros de interpretação, irmão. Então você precisa, é claro que nem sempre você vai encontrar uma fonte 100% confiável, mas existe sim a fonte lá dos originais. Você tem que recorrer lá nos textos antigos, na língua em que os textos antigos foram escritos, como no aramaico, no grego, no hebraico, para você compreender melhor o significado das palavras. É como a palavra Lúcifer, que aparece no livro de Isaías, no capítulo 14, e as pessoas pegam e dizem, é a única passagem que aparece o nome Lúcifer, e as pessoas pregam em cima daquele texto, dizendo que ali se refere ao anjo que caiu do céu, que se chamava Lúcifer, e depois passou a ser Satanás, o diabo, a serpente, sei lá o quê. É engano, amado, porque Lúcifer quer dizer portador da luz, e quando você vai e mergulha, o único que era portador da luz era Jesus, porque ele disse, eu sou a luz. Eu sou a luz que vem ao mundo. Eu sou a luz que ilumina. Essa luz que é Jesus que está abrindo a tua mente e o teu entendimento nesse dia, amado. Então precisamos recorrer aos originais para compreendermos algumas coisas acerca da palavra, das escrituras. Então precisamos, amado, ver o significado das palavras na época que eles foram escritos, pois com o decorrer dos tempos, elas mudam de sentido. E isso acontece. Então é necessário nós voltarmos um pouco na história, voltarmos um pouco nos originais, pesquisar, para aí nós obtermos informações necessárias para não ficarmos vivendo, levado por todo o vento de doutrina, porque alguém pegou a Bíblia, abriu em um versículo isolado e disse, olha aí, irmão, você está equivocado, porque Jesus falou isso, mas foi assim, foi desta forma, você tem que ver lá no original, se foi exatamente isso. Ou você acha que como está aqui foi o que Jesus falou exatamente? Os apóstolos falaram exatamente? Então, amado, nós temos aqui, eu diria que nós temos aqui 10% nessa escritura que nós temos, que nós chamamos de Bíblia. Eu diria que nós temos aqui 10% de verdade, porque eu não posso, amado, te influenciar a acreditar que tudo que está aqui é verdade de Deus. Não seja cego, levado por vento de doutrina, porque muitos chegam ao pé da letra e dizem assim, essa é a palavra de Deus inerrante, essa é a palavra de Deus, porque Paulo disse que é digna de toda aceitação. O que Paulo está dizendo que é digna de toda aceitação é a palavra de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo, não é as escrituras como um todo, que tem sim a direção do Espírito, mas tem também a mão do homem. Nós precisamos discernir o santo do profano, o natural do espiritual. Então não é porque está aqui que eu vou levar o pé da letra, eu preciso examinar. Jesus disse que é para examinar as escrituras, não é para você ler. Porque senão eu vou ficar aqui pregando genealogia, pregando conceito judaico, e é infelizmente o que a religião tem feito durante milênios. Vamos lá. Está errada, pois a ideia de que os daimônios na Bíblia, são espíritos maus e pertencentes a outra categoria não humana de espírito. Está errada. A ideia que você tem que demônios, ou daimons, ou daimon, são espíritos maus pertencentes a outra categoria que não seja humanas de espírito, está errada. Está errada, pois, a ideia de que os demônios ou daimones na Bíblia são espíritos maus e pertencentes a outra categoria não humana de espírito. E dizemos isto não porque o espiritismo e outras religiões o afirmam, mas porque assim está na Bíblia. Agora,
para o teu espanto aqui, deixa eu concluir aqui. E realmente na Bíblia, todos nós somos demônios. O que, irmão? E realmente na Bíblia, todos nós somos demônios. Bons ou mal, ou de nível de evolução mediano, que é a maioria de todos nós. E somos também os deuses da Bíblia, chamados igualmente de deuses falsos ou pagãos. Foi o que eu li aqui na abertura da mensagem, os deuses falsos ou deuses pagãos. E como vimos de demônios, mas todos somos espíritos humanos. E ele conclui ali, vós sois deuses. Salmo 82:6 e João 10:34. Referência desse estudo, TV Mundo Maior. Agora, para o teu espanto, isso aqui, até aqui onde eu li, faz parte de um estudo bíblico de referência de espiritismo. Aí você vai me dizer, irmão, então você virou espiritismo? Você virou espírita? Não, irmão. O que é que você entende quando Paulo diz examinar tudo e reter o que é bom? A nossa briga aqui não é contra a religião A, B, C, X ou Y. A nossa ideia aqui, o nosso diálogo aqui, é um diálogo de crescimento espiritual. E nós vamos estudar, independente da referência, se é da religião A, B, C, nós vamos estudar aquilo que está em linha com as Escrituras e principalmente com os textos antigos nos seus originais. E se eu encontrei algo que tem coerência com a Bíblia, independente, porque se eu colocasse ali referência, irmão Elcio, você ia dizer que era uma doutrina criada por mim e que eu estava influenciando as pessoas. Então não, serei humilde, a referência é aquela. Agora, é tudo que eles pensam a respeito da Bíblia? Não, porque nós não cremos na encarnação. Nós não cremos no contato ainda que haja na Bíblia textos isolados, na comunicação de pessoas que já morreram com os vivos, nós não cremos. Então eu estou aqui falando de algo que tem coerência e respaldo com as Escrituras, que independente da religião, nós trazemos para aprendermos, para entendermos os conceitos bíblicos que muitas vezes a sua religião não te ensinou. Ah, mas o irmão vai falar agora que a tal religião tem razão. Amados, tem muita religião aí que tem muitos pontos que eles estão corretos. Eu vou dar um exemplo. Existe uma instituição religiosa que as mulheres usam o véu, que eles não pedem o dízimo. E por que eles não pedem o dízimo? Porque eles entenderam o conceito do dízimo, que dízimo não é doutrina para a igreja e que dízimo não é dinheiro. Mas nos demais aspectos, eles estão certos? Não! Então, como eu falei aqui, o relato da referência, então existem aspectos, como nós lemos aqui, que o espírita também tem sentido, ou faz sentido, ou tem linha, tem um raciocínio com as escrituras. Mas em tudo que eles estão corretos? Não! Como eu não estou dizendo que tudo que eu falar 100% está correto. Porque, amados, a palavra de Deus, o conhecimento é ilimitado. Nós falamos, como os nossos irmãos que ministram aí a graça de Deus, já tem falado que nós estamos sempre evoluindo, porque esse daimon, esse homem interior, esse espírito, essa inteligência, ela vai aumentando, ela vai desenvolvendo, é o que Pedro disse, o crescer na graça e no conhecimento, e nós vamos chegando ao entendimento e uma perfeição de algo que nós não tínhamos antes. Então, de glória em glória, de fé em fé, nós vamos crescendo, nós vamos sendo aperfeiçoados por aquele que nos chamou. Agora vamos entrar nas Escrituras? 1 Timóteo, agora sim, depois de tudo isso que nós já passamos de informação, eu tenho certeza que você agora vai entender esse texto com outros olhos. E eu espero, eu creio no mover do Espírito.
1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha o que está escrito. Mas o Espírito, ali é o Santo, né? O Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E por que essas pessoas iriam se apostatar da fé? Paulo está falando dos últimos tempos, lá daquela geração que teria o cumprimento de todas as profecias com a queda do templo e a parousia de Jesus, mas é um outro assunto. Então Paulo está falando que nos últimos tempos lá daquela geração, muitos iriam se apostatar da fé. Nós também, não que seja os últimos tempos, mas dentro da nossa geração, muitos estão se apostatando da fé. E por que eles estão fazendo isso? Paulo vai explicar. Dando ouvidos ao quê? Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então por que as pessoas estavam se apostatando da fé? Porque as pessoas estavam dando ouvidos a espíritos enganadores. Então você vai observar que espíritos enganadores aqui, e a doutrina de demônio, que é o tema da nossa mensagem, não tem nenhum tipo de relação com alguma influência maligna, sobrenatural, espiritual, que vem se apoderar da pessoa. Tem a ver com doutrinas malignas de homens malignos desprovidos da verdade, que ensinam, mas nunca chega ao conhecimento. Então era disso que Paulo estava falando. E onde é que nós vamos encontrar isso? No próprio texto. Porque o texto continua. Eu não posso pregar esse versículo isolado, amado, e é o que a religião faz. A religião é expert nisso. Pega esse versículo isolado e aqui eles vão criar a doutrina da Maria Padilha, a doutrina do preto velho, que são esses demônios, esses ídolos modernos, que eles adquiriram como cultura. E eles trouxeram isso para onde? Para a igreja de Cristo, para o povo de Deus, tá bom, amado? Eles trouxeram isso para a mente, para as regiões celestiais, que é a mente, que é o entendimento, as faculdades do povo de Deus. Então, são nessas regiões celestiais que eles estão dominando com esses enganos, com essas doutrinas, que são ensinamentos de demônios. E demônios são espíritos humanos, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vamos continuar. 2, olha lá. Pela hipocrisia de quê? De homens. Então observe que espíritos enganadores e doutrina de demônios, eles vêm pela hipocrisia de homens. São homens que trazem essas doutrinas de demônios, porque eles são o quê? Espíritos enganadores. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A consciência deles estão cauterizadas. E é por isso que eles ensinam doutrinas de demônio, porque eles são espíritos maus. Daimons, demônios maus. Vamos continuar. 3. E eles fazem o que, irmão? Olha lá. Proibindo o casamento. Olha uma doutrina de demônio aí, amados. Que vem por quem? Por homens. Eles proíbem o quê? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Então essa doutrina de demônio, esses espíritos enganadores, eles dizem assim, olha, você não pode comer aquilo. Você não pode se vestir assim. Você não pode fazer aquilo. Você não pode se casar. Ou você pode casar com a pessoa do mesmo sexo. Por quê? São espíritos enganadores e doutrinas de daimons, de demônios. Então eles ensinam essas coisas, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Quem conhece a verdade não é levado por vento de doutrina, não é levado por espíritos enganadores e nem por doutrinas de demônios, irmãos.
E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Seja bem-vindo. Vocês estão conhecendo a verdade de Deus. Versículo 5, 4 e 5, continua. Porque toda criatura de Deus é o quê? É boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é o quê? Santificada. Toda a criação de Deus, tudo que Deus criou, toda criatura é boa. E olha o contexto que nós estamos falando, tá bom? O contexto que nós estamos falando é casamento, ordenança de abstinência de alimento que Deus criou. E aí o texto continua, tá bom? Porque toda criatura de Deus é boa. Porque senão você vai usar, Deus criou todas as coisas boas, irmão, e por que existe o filho da perdição? Eu estou mandando você olhar o contexto do que a palavra está falando. De comida, de casamento, daquilo que nós entendemos como que não há nenhum tipo de condenação à luz da palavra de Deus. Toda criatura de Deus é boa. Toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. O texto continua. Paulo está ensinando a Timóteo. E o primeiro versículo nós abrimos, onde diz que não é, ou melhor dizendo, o Espírito expressamente dizia que nos últimos tempos dele haveria doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Propondo estas coisas aos irmãos, é o que eu estou propondo aqui a vocês que estão nos acompanhando, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Quer ser um bom ministro de Jesus Cristo? Você tem que propor, propagar, falar, anunciar o Evangelho, porque o Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E quando você propõe, anuncia, propaga essas coisas aos irmãos, você é considerado o quê? Bom ministro de Jesus Cristo. Eu não quero ser bom ministro do pastor A, do pastor B, do padre, do ancião, do homem, do guru. Não, eu quero ser bom ministro de Jesus Cristo para a sua vida, para a vida dos meus irmãos. Serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina. Não é da doutrina de demônios, de espíritos enganadores. É da boa doutrina que tens seguido. Era o conselho que Paulo estava dando para Timóteo. Vamos continuar. 4:7. 1 Timóteo. Mas rejeita o quê? As fábulas. Rejeita as fábulas profanas e de velhas. E exercita a ti mesmo em piedade. Piedade quer dizer devoção. Piedade quer dizer entrega, se compadecer pelo outro, ter misericórdia. Piedade quer dizer dedicação no conceito de coisas religiosas ou a sua divindade, ou seja, ao nosso Cristo, ao nosso Deus. E Paulo estava aconselhando a Timóteo, mas rejeita as fábulas profanas, as histórias, rejeita as doutrinas de demônios, rejeita as mensagens de espíritos enganadores que dizem para você trazer para sacrificar no altar, que dizem para você levar a chave abençoada, que dizem para você fazer a campanha e o propósito de Gideão, que dizem para você fazer essas coisas, de buscar no monte, de beber a água consagrada de Israel, de tomar o óleo ungido, rejeita essas fábulas, histórias profanas que são doutrinas de demônios, espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens desprovidos da verdade. É forte, né, irmão? É como tem um aí que diz, é forte, igreja. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Venha exercitar na palavra da graça. Venha se exercitar no conhecimento de Deus, para que você seja livre. Conhecereis a verdade vos libertará.
E Jesus já falava para os judeus ali do primeiro século, para os judeus que estavam ali andando com ele, João 8,36, se o Filho do Homem, né, o Filho era o ministério do Nazareno, se o Filho do Homem vos libertar aqueles judeus, verdadeiramente sereis livres. E Jesus continuava falando para aqueles judeus que estavam vivendo, sabe, debaixo desses tipos de influência, ou debaixo do legalismo tradicional judaico. Jesus dizia: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu, Jesus, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O chamado continua, não para aprender hoje com Nazareno, não para aprender hoje com o Filho do Homem, mas com Cristo vivo, que ressuscitou dentre os mortos. E naquela cruz ele disse: tetelestai, está consumado, uma nova aliança, estamos vivendo sem condenação. Meus amados, pelo conhecimento da palavra, o teu daimon, ele já foi domado, o teu espírito já está instruído, melhor dizendo, já está perfeito nele, espíritos, daimons aperfeiçoados. Agora, vamos aperfeiçoar os outros daimons que estão aí. Os outros espíritos, ou seja, filhos de Deus que ainda estão vivendo debaixo dessas culturas pagãs, de deuses, de demônios e de pseudos espíritos possuidores de corpos, né? Porque não é apenas da mente que eles falam, é de corpos, porque o demônio entra dentro e o demônio rasga a pessoa. E você nunca assistiu o filme de Constantino? É a mesma coisa. Para com isso, irmão. Eu vou te pegar agora. Você que saiu, você que Deus tirou agora do sistema religioso, hein? Você não conseguia nem assistir um filme de terror, né, mano? Porque quando você via aquelas pessoas possessas, você dizia: meu pai, eu sei que amanhã na igreja vai ter essas manifestações e eu não me consagrei. Você que era obreiro de lá, sofreu com isso, hein? Ai, como eu sofri. Rapaz, amanhã vai ser culto forte de libertação. Vai ter imposição da mão e eu não jejuei essa semana. Rapaz, eu até passei a mão em parte do dízimo essa semana. E o pastor vai me chamar lá no altar para expulsar demônio. Hoje você consegue assistir um filme de terror e você dorme em paz. Mas antes você tinha medo, né, irmão? Porque você atribuía aquelas coisas à religião. E a religião copiou tudo isso. E colocou essa influência na tua mente. E o teu espírito ficou perturbado. Mas seja livre. Porque isso são ídolos, deuses pagãos, demônios, espíritos humanos, influências humanas, que nada são. Te prepara. Vai começar agora. O que, irmão? Terminou ainda não? Não. 1 João 4:1. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Pode me provar. Não é para você crer em todo o espírito. E o que é espírito aí, irmão? Por acaso João está falando que vai vir um espírito assim nas nuvens? E ele vai vir assim e vai dizer: Irabaxarianaia. João não está falando disso, irmão. João está falando com a mente tranquila, com consciência de causa. Ele está dizendo: não é para crer em qualquer pessoa. Não é para crer em qualquer pregador. Não é, e no contexto de João, não é para crer naquele que se apresenta e diz assim: oi, eu sou Jesus, eu sou Cristo. Por quê? João estava dizendo: vai aparecer muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, homens enganadores com doutrinas de demônios. Por quê? Por quê? Porque eles são espíritos enganadores. Então João está dizendo: não acrediteis, não creais em todo espírito, mas é para provar os espíritos se são de Deus. E como é que eu vou provar os espíritos se são de Deus? Paulo estava ministrando. E ele encontrou um público, meu irmão, os bereanos, que enquanto Paulo estava falando, né, diferente de mim, Paulo não estava lá com as escrituras que não tinham sido ainda canonizadas. Paulo, por certo, estaria ali com alguns pergaminhos, ou falando aquilo que o próprio Deus já havia colocado em seu espírito. Mas quando Paulo começou a ministrar,
Os bereanos, olha, como é isso aqui? Os bereanos começaram a provar o Espírito. Os bereanos começaram a fazer prova de Paulo. E Paulo era um espírito desencarnado? Não. Só que os bereanos entendiam, e é o que nós temos falado sempre, que não era para olhar no ponto de vista humano, porque o pastorzão tem um anel de teologia que dá meio quilo. Porque a congregação dele é cheia de diplomas de teologia, de seminário, crachá pastoral, experiência em bacharelado, doutor em divindade. Não, irmão, não é para crer em qualquer espírito, é para examinar, é para provar. Não, porque a minha gravata dourada e o meu sapatinho de fogo já fala por mim. Aqui não, para o povo da graça, não fala não, irmão. A tua oratória não serve, porque não nos engana, porque os olhos do povo de Deus foram abertos e estão sendo abertos. João disse, para provar os espíritos, para ver se procede de Deus, para ver se são de Deus. Porque já há muitos falsos o quê? Irmão, falsos profetas. Então observe que espírito está correlacionado ao falso profeta. E ele é falso por quê? Porque o seu daimon é mau. Ele é um espírito, ele tem sentimentos, ele tem personalidades ruins. Aí deixa eu falar, espírito aqui não é o homem interior, aquele que é um com Deus. Espírito aqui é gênio, é caráter, é personalidade, é a mente maligna, perversa. Porque senão alguns vão dizer, mas irmão, os filhos da perdição, eles não possuem o espírito da eternidade, eles são alma e corpo, sim. Então esses espíritos maus podem ser filhos de Deus também? Pode. E como eu era e como você era. Quantas coisas mais nós já praticamos? Ou estamos até sujeitos a praticar. Mas a palavra de Deus nos molda. O Evangelho nos educa, nos coloca no lugar de perfeitos, nos coloca no lugar de mentes salvas pelo conhecimento, para que você não venha ser influenciado e viver debaixo dessas práticas maliciosas. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E até hoje está assim, daimons, espíritos, gênio ruim, falsos profetas, trazendo doutrinas de demônio pela hipocrisia de homens desprovidos da verdade que tem a mente cauterizada. 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todos nós. É o Espírito, tá bom, irmão? Não é um espírito desencarnado. Não é, o demônio é um espírito que eu não vejo, é porque é os anjos que caiu do céu. Me mostra um texto bíblico que os demônios são os anjos que você lê nos textos isolados que caiu do céu. Me mostra um versículo bíblico que os demônios são os anjos que caiu do céu nos textos isolados que vocês leem. Não tem. Espírito está falando de pessoas, que é espírito humano. Olha lá. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? Jesus Cristo veio em carne. Jesus Cristo se manifestou em carne. Jesus Cristo, sendo Deus, se despiu da sua glória e se tornou um ser humano. Aqui está, e aí está, espíritos que confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então esse espírito é de Deus. É isso que João está basicamente falando. 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, contra Cristo. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Agora aqui é no tempo lá de João, no tempo de João, já estava no mundo. E há diversos, anticristos por aí.
Porque esses que estão trazendo doutrinas de demônios, Paulo chama eles de espíritos enganadores, homens desprovidos da verdade, que têm a mente cauterizada. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16. Olha lá, irmão. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. Com abominações o irritaram. A palavra para o povo de Deus, o povo de Israel. Deus estava irado e por intermédio de Moisés, Deus estava dando aqui a disciplina. Com deuses estranhos o provocaram a zelos. E com abominações o irritaram. Observe que dentro desse contexto histórico do povo de Israel, o povo de Israel, Moisés estava no monte, eles obrigaram Arão a construir um bezerro de ouro, Deus estranho. E eles adoraram, se prostraram diante de um bezerro de ouro. Agora eu te pergunto, o que é um bezerro de ouro? Deus ou deuses estranhos. Mas, na prática, o bezerro de ouro que o povo de Israel adorou, com certeza por influência egípcia, porque eles tinham acabado de ser libertos do Egito, estava passando no deserto, e quando Moisés vai falar com Deus no monte, eles obrigam Arão a construir um bezerro de ouro. E de onde foi que eles tiraram essa ideia de bezerro de ouro? Irmão, do Egito. Qual era a cultura que adorava? Hoje tem a Índia, né? Acho que o Egito antigo, não sei hoje ainda. Eles adoravam lá o bezerro, o boi, né? A vaca é um animal sagrado para os indianos, por exemplo. Então, o povo de Israel, eles aderiram a esta cultura, que era pagã. E, olha lá, com deuses estranhos provocaram a ira, zelos. Com abominações irritaram a Deus com abominações. Começaram a se prostrar diante de deuses estranhos, que era influência de outras culturas pagãs. Olha lá, mas o Deus bezerro de ouro era alguma coisa? Não passava de um metal. Era apenas um bezerro de ouro. Eu com um bezerro de ouro daquele hoje, eu estava feito na minha vida, né, irmão? Derreti aí, estava milionário. Mas eles não queriam adorar e sacrificar aquele bezerro de ouro. Por quê? Porque aquilo estava na mente contaminada, cauterizada, pelo tempo, né? 400 anos presos no Egito. Então foi tipo de doutrinas que eles foram aderindo ao decorrer do tempo. Deuteronômio 32, 17. Sacrifícios ofereceram a quem? Aos demônios, não a Deus. Olha lá, irmão. Aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, os quais não temeram vossos pais. Deus estava dizendo, o meu povo está se corrompendo a ponto de oferecer sacrifício a demônios. E quem são demônios? Eles estavam oferecendo sacrifício a demônios e não a Deus. Ainda que na sua mente eles estavam acreditando que estava agradando a Deus. Porque é isso que as religiões, por exemplo, de matriz africana, eles fazem. Alguns até com boa intenção. Não, eu vou oferecer essa oferenda aqui. A intenção é de agradar a Deus. Mas Deus estava dizendo que eram os demônios que eles estavam oferecendo sacrifício. E não a Deus. Então, sacrifício aos demônios. Não a Deus. Aos deuses que não conheceram, até deuses novos que estavam surgindo, né? Como esse que nós lemos aqui. A deuses novos que vieram há pouco tempo, amado. Ou seja, a cada tempo que o povo de Israel conhecia novas culturas, novos povos, a cada tempo que ele se relacionava com outras culturas, eles aderiam aos costumes de novos deuses. E Deus está dizendo, novos deuses que vieram há pouco tempo, aos quais não temeram vossos pais, ou seja, os vossos pais antigos, os patriarcas,
não conheceram esses deuses. Aqueles que já partiram, o povo antigo de Deus, não tinha conhecimento desses deuses novos, que os judeus agora, que o povo de Israel agora, estava sacrificando e achando que era Deus. E Deus disse, são os demônios. Vocês estão sacrificando a demônios, a deuses que os vossos pais não conheceram, que surgiram agora. E nós estamos falando aqui, hoje, 14 de junho de 2020. E talvez você vai assistir essa mensagem, ou esteja assistindo daqui a 30 anos. Talvez eu não esteja mais aqui, não sei, Deus é quem sabe. Talvez eu não esteja mais entre vocês daqui... irmão, vou jogar, né? Daqui a 50 anos, quero viver mais um pouco. Então daqui a 50 anos você vai me acompanhar e não esteja mais entre vocês. E aí você vai dizer, meu pai, como eu fui enganado. Porque quando eu pegava para oferecer a uma entidade religiosa, quando eu fui oferecer sacrifício nas esquinas, nas matas virgens, na praia, quando eu fui subir escada de joelho, me dedicando o meu culto a uma mulher, ou a um santo, a um homem, quando eu fui me prostrar, porque existe essa idolatria moderna e vai existir no seu tempo aí na frente. Quando eu fui me prostrar, existe hoje, século 21, diante de um homem, porque eu acreditava que se aquele pastor não colocasse a mão na minha cabeça, se aquele pastor não determinasse a minha bênção, se aquele pastor não me ungisse com óleo, se aquele pastor não me abençoasse, eu não... Deuses modernos, que os vossos pais não conheceram, e que nós estamos pregando aqui para vocês não serem enganados. Vamos crescer, vamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. 32:18. Esquecendo-te da rocha que te gerou. Estava esquecendo de Deus e adorando aos demônios, sacrificando aos demônios, que nada são, tá bom, irmão? Era simplesmente um engano cultural, religioso, que eles estavam aderindo. Esquecendo-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O povo estava esquecendo de Deus, e hoje o povo ainda está esquecendo de Deus, porque estão adorando os ídolos, estão adorando os demônios, os homens, espíritos maus. Porque quando um daimon diz assim, leva esse lenço que tem poder, esse daimon, esse demônio, é um demônio. Quando esse daimon diz assim, eu vou consagrar essa água e essa água aqui vai te sarar, você está se apostatando da fé, deixando de crer na rocha, porque quem me sara é Ele, quem nos sarou foi Ele, quem nos criou, quem nos formou foi Ele. Mas quando esses demônios, quando esses daimons, esses espíritos malignos vêm trazendo essa doutrina, eles nada são, mas vocês acreditam neles? Vocês até sacrificam a ele? Porque o que eles mandam vocês fazerem, vocês, tá bom, amado? Eu sei que tem um povo aí que não cai nesse pagode. Mas quando muitos que vão acompanhar essa mensagem aqui, faz aquilo que o homem obriga, e não tem nenhum tipo de alinhamento com a palavra, com o evangelho, até tem alguns textos isolados, mas que não tem coerência com a nova aliança, são espíritos enganadores, doutrinas de demônios, e Deus estava dizendo já naquele tempo, deixaram a rocha que eu gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Muitos estão deixando Deus em esquecimento, estão seguindo a homens, a daimons, espíritos enganadores. Irmão, você está comprando briga. Paulo disse aos Coríntios, ainda que amando mais, seja menos amado. 1 Coríntios 8:1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, conhecimento, mas o amor edifica. Amor.
o vínculo da perfeição. A ciência, o conhecimento, se não houver o amor alinhado com o conhecimento, a ciência por si só o conhecimento, incha. Deixa você soberbo. Deixa você autossuficiente. Aí Paulo disse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para que eu não me exaltasse pelas excelências da ciência, do conhecimento. Paulo, tu tem conhecimento, Paulo? Sim, Senhor. Eu te revelei, Paulo? Sim, Senhor. Só conhecimento não basta, Paulo. Tem que ter amor. Aí Paulo diz, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse todas as minhas riquezas, ainda que eu falasse, ainda que uma hipérbole, que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu transportasse montes, ainda que eu tivesse toda a ciência e conhecimento, não tivesse amor, nada seria, como um metal que só tem barulho. Então a ciência incha, e Paulo sabia do que ele estava falando. Mas o amor edifica. Receba conhecimento, não nosso, do Espírito, mas com o amor de Deus, que está em nossos corações. 1 Coríntios 8:4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Então o ídolo é alguma coisa? O bezerro de ouro que o povo de Deus se prostrou era alguma coisa? Moloque, onde até o povo de Deus sacrificou as suas crianças a esse deus pagão. Quem era Moloque? Era um deus pagão de uma cultura, se não me falha a memória, fenícia. Você pode deixar aí no comentário. Então as pessoas aderiram. Mas quem era Moloque? Um ídolo. E ele era alguma coisa? Ele era um ser? Era um espírito maligno que caiu do céu e virou um demônio? Não. Por certo, era uma pessoa, alguém antigo daquela cultura, que teve uma grande influência naquela cultura pagã, que eles endeusaram, como nós temos no nosso tempo, grandes homens e mulheres de Deus, e quando eu digo homens e mulheres de Deus, que fizeram uma boa obra em tempo de vida, que socorreram o necessitado, que amaram o próximo, que se doaram. Mas hoje a religião endeusou e disse, não, essa aqui é uma santa, esse aqui é um santo, esse aqui agora é um Deus de origem menor, mas é um Deus, e ele até intercede por você. E as pessoas estão se prostrando hoje diante desses deuses, assim como naquele tempo aquele povo se prostrava diante do bezerro, diante de Moloque, diante de Marduk, diante da deusa Diana, diante de Astarote, diante dos deuses bíblicos, diante dos Baalins, do Baal, Peor, Baal, Berinit, enfim, diante daqueles deuses bíblicos, deuses pagãos, demônios, ídolos, que a Bíblia relata. E não esses fajutos que inventaram agora aí, tá bom, irmão? Nos que a Bíblia relata. Então, sabemos que o ídolo nada é no mundo. O ídolo, os deuses, os demônios, nada é no mundo. E que não há outro Deus, senão um só. Há outro Deus? Não, só um. 8:5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Olha que interessante, né, amado? Olha o que Paulo está relatando. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra. Quer no céu, irmão? Quantas pessoas já partiram, como eu acabei de falar? E nós cremos que está na eternidade, está no céu, está com o Pai. Ainda que haja muitos deuses, quer no céu, quer na terra. E deuses ali com D minúsculo está falando de humanidade, tá bom, irmão? Está falando de espírito, está falando de homem. Porque nós somos chamados também na Bíblia de deuses. Bem como os deuses pagãos, que nada são. Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus
ele é Deus dos deuses, né? Lá em Daniel diz isso. Como ele é também Rei de reis e Senhor de senhores. Então na terra há deuses e também muitos senhores. Mas vamos continuar o raciocínio. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Vamos continuar. 8. 1 Coríntios 8, 7. Mas nem todos, olha que interessante, mas nem em todos há conhecimento. E por não haver conhecimento, o povo perece, né, irmão? Mas nem em todos há conhecimento. Porque alguns, até agora, comem com a consciência quem? Ao ídolo. Coisas sacrificadas ao ídolo. E a sua consciência sendo o quê? Fraca. Fica contaminada. Olha que interessante, amado. Paulo está dizendo que nem todos tinham conhecimento, e por causa da falta do conhecimento, muitos estavam comendo com a consciência ao ídolo. Coisa sacrificada a ídolo. E a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. Vamos continuar. 8:8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Então, observe, amado, que aqui, para esta igreja, para os Corinto, estava havendo uma situação bem que complexa. Por certo, alguns irmãos, por causa da mente contaminada, por eles estarem com a mente fraca, né? Não terem conhecimento. Já vista, Paulo disse que aquela igreja era uma igreja carnal. Então aquele povo não tinha conhecimento. Paulo disse, eu dei leite para vocês e não alimento sólido. Então, Paulo disse que até em relação à comida, eles estavam com a mente cauterizada. Porque pela falta de conhecimento, alguns não queriam comer e outros estavam comendo coisa sacrificada com a consciência aos ídolos. Corta para mim. Somos da Bahia, tá bom, irmão? Lauro de Freitas, Bahia. Aí você vai dar um pulinho ali no Pelourinho, vai ter aquele acarajé maravilhoso, irmão. Você vai chegar lá, vai encontrar aquela baiana vestida a caráter, que ela, por prática, tem a sua cultura religiosa e os seus sacrifícios aos seus, a palavra é essa, demônios, aos seus ídolos, aos seus deuses. Um crente religioso, ele vai estar com a fome de lascar. Desculpa aí o verbo. Ele vai estar com a fome de rasgar. Ele vai estar com a boca cheia d'água. Ele vai ver aquele acarajé. Aleluia. Vai dar até vontade de falar línguas estranhas. Aquele acarajé recheado de camarão. Eu já trabalhei com camarão. Camarão sem cabeça, camarão sem a parte ali do rabo, camarão só o filé, irmão. Ele vai ver aquele acarajé de quase meio quilo. E aí o crente vai e tira lá o seu dinheiro. Quando ele vai comprar, a mente fraca, porque não tem conhecimento. A mente cauterizada, porque o pastor dele do pé roxo disse, irmão, aleluia, não é para você comer as coisas sacrificadas aos demônios. E essas baianas, elas oferecem esses bolinhos aí aos capeta. Então se você comer, os capeta vai pular no teu cangote. E o coitado vai para casa morrendo de fome, porque ele não come, porque a baiana oferece lá aqueles bolinhos aos ídolos. Eu já fui de lugar, irmão, que era assim. Ovo de Páscoa, para dar uma criança no meio da congregação, não pode, o pastor proibiu. Ah, não, porque... Não, é engraçado que nisso eles estudam. Ah, porque o coelho é um símbolo da fertilidade, da deusa Diana, da promiscuidade sexual, e porque coelho não bota ovo, e porque coelho não... Traga o ovo do coelho de chocolate, de preferência chocolate bem amargo, meu irmão. Os ídolos nada são, irmão. Aí o coitado fica com medo de comer o acarajé porque o pastor dele disse que é sacrificado aos ídolos.
Teve um tempo atrás que eu comi escondido do pastor, tá bom? Mas hoje não, irmão. Nós comemos porque o conhecimento chegou e a comida não nos torna agradáveis a Deus se você come, se você deixa de comer. Se você come carne de porco, se você não come. Eu particularmente não gosto. Acho gostosa a carne do porco. Mas não gosto de comer por saber que não é uma comida muito saudável. Só por isso. Nada de religiosidade. Irmão, eu tenho vontade de comer um sarapatel de sangue. Aleluia, mas eu não posso comer porque o Tiago e o Pedro chegou para Paulo e disse assim, olha, é para abster-se da carne sufocada e do sangue. Então não posso comer porque está na Bíblia, irmão. Isso estava embutido na mente dos judeus por causa dos sacrifícios dos animais que era feito em prol do povo. Mas não foi um porco que morreu por mim, não foi um boi que morreu por mim. Quem morreu e nos santificou pelo seu sangue eterno foi Jesus Cristo. Mais uma vez, eu não sou muito chegado a sangue. Mas não é errado você comer seu sarapatel, irmão. Mas as coisas sacrificadas aos ídolos, e naquele contexto ali o ídolo era Moisés, tá bom? Era a lei que impedia o comer do sangue. Diga-se de passagem. Então as pessoas ficam perturbadas. Hoje em dia tem loja de roupa até para crente, porque o crente não pode comprar uma calça naquela loja ali, porque o dono daquela loja, ele professa uma fé diferente da tua. Eu não posso trabalhar para aquele homem porque ele é da religião A. Eu não posso comer naquele restaurante porque aquela mulher oferece aos ídolos, aos demônios. Eu não posso... Ó, irmão, então, ó, vai embora para a glória. Vai embora. Vai embora, meu irmão. Tudo é puro para os puros. Mas aquele que tem a mente contaminada, tudo é impuro. Religiosidade. Porque os ídolos nada são. 8:9, 1 Coríntios. Olha que interessante. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Isso é interessante. Você tem ciência? Você tem conhecimento? Você sabe que os ídolos nada são? Que as coisas sacrificadas aos ídolos nada são? Então você é livre. Amém? Amém. Aí Paulo, dentro daquele contexto, ele diz, agora tome cuidado para que a sua liberdade não seja motivo de escândalo para o fraco. Então observe, se eu estou andando com um irmão em Cristo, mas ele não tem a mente exercitada, o conhecimento, e ele vê condenação em tudo, por causa da minha liberdade, eu não vou ser pedra de tropeço na vida do meu irmãozinho. Então eu até, em alguns casos, eu até posso abrir mão daquilo que eu quero, por causa do meu irmão que tem a mente contaminada. Mas isso era difícil no tempo de Paulo. Mas hoje nós temos a Escritura. Hoje nós podemos sentar, tem esses vídeos aí para você acompanhar. Primeiro eu vou ganhar o irmão. E ganhar a alma, ganhar a atenção dele. Primeiro eu vou ensinar, uma vez que eu falar essa palavra para ele, e ele se convencer que os ídolos na nação, então eu vou sentar com meu irmão e nós vamos comer aquela acarajé daquela baiana que sacrificou o ídolo, tá bom? E nada vai ser na nossa vida. Porque nós servimos a um Deus vivo, soberano. Mas se ele é um contaminado, tem a mente fraca, eu vou deixar para comer o meu acarajé mais tarde, para o meu irmão não me ver como uma pedra de tropeço, como uma pedra de escândalo, porque ele é fraco. Só por isso. 10. Porque se alguém te vir, a ti que tem ciência, conhecimento, sentado à mesa lá, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Eu vou contar uma experiência minha dentro desse texto. Eu tenho vários amigos e eu tenho um amigo que ele faz parte de uma cultura religiosa de raiz africana. Candomblé. Ele é um bandista. E eu andava com esse abençoado. E certo dia ele disse, vamos entrar ali? Lá dentro da parada dele. Eu falei, vamos. Ah, você tem coragem? Eu falei, por que não? E aí eu entrei com ele. Cheguei lá, eu conheci o pessoal, eu peguei na mão lá do presidente lá dentro, vocês estão me entendendo? Sem ofensa aqui, tá bom, mano? Nada pessoal. Estou falando de cultura, estou falando de conhecimento. Tá bom? Nada pessoal. Tenho amigos que são lá de dentro.
Então aquele pessoal me recebeu muito bem. Eu falava da palavra de Deus para eles, eu sentava com eles, tomava um cafezinho com eles, até me levaram para me mostrar o lugar lá do sacrifício lá da galinhada lá deles. Negócio estranho, tá bom? Bem estranho. E é claro que naquele tempo eu ainda fazia parte do sistema religioso, mas eu sempre tive essa ousadia do espírito, sabe? Porque esse é o espírito que Deus nos deu. Espírito de coragem, sabe? Não de medo, não de... E eu entrava, conversava com eles, etc. E eles me mostravam toda aquela cultura lá. Então eu tomava lá o cafezinho com ele, tomava água, etc. E depois saía. Mas olha o interessante que Paulo relata aqui. Porque se alguém tivesse me visto, que tem ciência, tinha conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, e eu estive lá, tomando um cafezinho, sabe? Não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Ou seja, se um fraco tivesse me observando lá, e ele fosse tomar o cafezinho que eu tomei, para mim aquele cafezinho ali estava perfeito. Mas para ele, o fraco, ele iria tomar aquele cafezinho. Essa palavra é para te libertar. Então tenha paciência comigo, não saia daí não, e é melhor você deixando o seu like aí. Então, amado, o fraco, ele não ia tomar o café. E se ele tomasse, ele ia dizer, mas eu vou tomar uma coisa sacrificada aos demônios. Ainda que eu tivesse consciência que não tinha nenhum tipo de influência na minha vida e nem na dele. Mas ele, por ser fraco, por certo, ele seria ali contaminado. É o que Paulo está basicamente falando no texto, amado. É muito claro, é bem claro. Porque se alguém te via a ti, que tem ciência, sentado na mesa do templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Será, né? 8, 11 e 12. E pela tua ciência, pelo teu conhecimento, perecerá, vai sofrer, né, irmão? Perecerá o irmão fraco. É o irmão que vai sofrer. Pelo qual Cristo morreu. Então, eu sei que Jesus morreu por ele. Então, aquele que come carne não julga que come legume. Então, se você guarda o sábado de 24 horas, eu não vou te julgar, é o que você aprendeu. Mas eu estou te dizendo, não é necessário. E a gente mostra nas escrituras. Mas se o irmão não é fraco, então eu não posso ser pedra de tropeço, pedra de escândalo. Ora, pecando assim contra os irmãos, não é contra Deus. Eu comer... É interessante isso, né, irmão? Corta para mim. Eu comendo coisa sacrificada aos ídolos, desse texto, eu não ofendo Deus. Eu ofendo o meu irmão que é fraco, que viu o irmão Elcio participando ou comendo de algo que na consciência dele é sacrificado a demônios. Então eu estaria pecando contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência. Pecais assim contra Cristo. Porque quando eu peco contra o meu irmão, eu estou pecando contra Cristo, porque ele é de Cristo. É por isso que Tiago, ele fala assim, se vocês não amam o seu irmão que você vê, como é que você vai amar Deus que você não vê? Isso é interessante. Então, se eu desprezo o meu irmão que é fraco, eu estou pecando contra a consciência do meu irmão, e pecando contra o meu irmão, eu estou pecando contra Cristo nesse sentido de estar ofendendo o meu irmão, tá bom? Mensagem como essas, amado, não é uma mensagem de 30 minutos, 40 minutos, porque é uma mensagem de conhecimento, então é necessário a gente prestar bastante atenção. Desculpe aí o tempo, mas estamos chegando ao fim. 13. Por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Por acaso Paulo ia deixar de comer carne ou deixar não? Paulo está falando de uma questão de consciência. Então, antes de você comer e contaminar, ou de fazer algo que contamine o seu irmão, ganha o teu irmão primeiro. Fale desta palavra para libertar a mente dele. E aí você senta com ele e come. 10, 14, 15. Portanto, meus amados irmãos. Não, portanto, meus amados. Fugir da idolatria. É para fugir da idolatria. Falo como a entendidos. Julgais vós mesmo o que digo. E aí vem uma bomba aqui que muitos não entendem.
E aí distorce o texto. Esse texto está relacionado a tudo aquilo que nós já estudamos. E aí o Paulo vai dizer o seguinte: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Observe que Paulo é um judeu autêntico. E dentro da cultura do judeu, havia, e deve haver em nós também, tá bom, amado? Essa questão de compartilhar o pão. E não é apenas no pão, no sentido literal. Compartilhar a vida, compartilhar o amor, compartilhar a misericórdia. E esse compartilhamento deve ser com a consciência em Cristo. Porque há uma comunhão em Cristo. Então, eu compartilho da minha vida, não apenas com os meus irmãos próximos, mas até com outros irmãos que não falam a minha linguagem. Porque nós entendemos que, no sentido doutrinário, nós estamos separados. Há uma divergência aqui, né, amado? O meu irmão, pastor da igreja X ou Y, né, como eles queiram chamar, eles podem até não fechar comigo nesse raciocínio, nesse conhecimento. E eu não estou aqui para julgá-lo, como ele também a mim. Quem come carne não julgue que eu come legume e vice-versa. Mas aqueles que querem, tá bom? Não é forçado também, mas aqueles que querem mantêm uma comunhão comigo. E eu com eles. Porque eu não sou melhor do que eles e nem eles são melhores do que eu. Então nós pregamos para um povo aqui, e para esses que estão aí acompanhando, que andam conosco. Mas aqueles que não andam, mas andam de outra forma, pensando de outro modo, a nossa comunhão, ela é uma comunhão espiritual, e ela não pode ser uma comunhão baseada na aceitação sua em relação à minha pessoa, ou em relação a mim, a você. Ah, se você não aceitar o que eu prego, então não quero ter comunhão. Não é isso. Eu não quero ter comunhão, escute bem, eu não quero ter comunhão com aquele que se dizendo crente, é o que Paulo falou, se dizendo irmão, vive na promiscuidade, na cachaçada, nas drogas, nas orgias da vida, e venha para cá com hipocrisia, dizendo que é templo e morada do Espírito, que é predestinado em amor, e vive uma vida desgraçada nas obras da carne. Se converta. Porque a graça não é a porta larga não, meu irmão. É, irmão. Doeu, né? Gracistas. Não confunda liberdade com licenciosidade. Foste chamado para a liberdade. Não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Paulo disse, se dizendo irmão, ser mentiroso, 171, prostituto, adúltero, tem uma mulher em casa e vai pegar outra na rua, tem um marido em casa e vai para outra na rua. Eu sou casa de Deus. Casa de Deus? Tu é casa de um demônio, de um ídolo, de um espírito mau, de você mesmo. Você é casa de si próprio, das suas vontades, das suas paixões. Ô, irmão, não tem nada a ver com a palavra. Ó, irmão, como diz o sistema, desceu fresquinho. O evangelho não é só conhecimento, é zelo também. Paulo falou que os hebreus, eles tinham zelo sem conhecimento. Agora vem um povo cheio de conhecimento, sem zelo, sem temor, sem amor. Paulo disse, o conhecimento, a ciência incha, mas o amor edifica. E quem ama sabe que é templo do Espírito, que Deus quer que nós vivamos para a glória dele. Somos falhos, sim. Na humanidade, imperfeito, sim. Mas existe um daimon, um espírito transformado pelo poder da palavra que habita em você. Pegou? Então vamos continuar. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Aí eles pegam esse texto fora do contexto para dizer que o cálice de bênção que Paulo falava é aquele suquinho que dá na chamada Santa Ceia da igreja. Paulo está falando de vida, em comunhão com Deus, vida, em compartilhar de Deus, para Deus e com Deus. É o que Pedro fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Eles estavam sempre juntos, unidos, no compartilhar do pão. Ninguém tinha mais do que o outro. É disso que Paulo está falando, comunhão do sangue.
O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? É um pedaço de pão da padaria? Não! O corpo de Cristo somos nós, a igreja do Deus vivo. Então esse é o pão que nós estamos partindo, esse é o pão que nós estamos compartilhando, a comunhão com o Espírito, com a palavra, com a igreja, com esse pão. 17. Porque nós, sendo muitos, vamos lá. 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Olha lá, um só pão e um só corpo. Está falando da unidade, do compartilhamento, da unidade. Um só pão, um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Todos participamos do mesmo pão. E o pão da vida é Cristo, não é o pão do padeiro. Todos nós estamos participando aqui do mesmo pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais terá fome. Se alimente neste dia. 18. Vede Israel segundo a carne. Paulo está mandando os coríntios retroceder um pouco, né? E lá, Israel segundo a carne. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? O que é que Paulo estava falando? O que era que os sacerdotes faziam? Eles pegavam os animais, sacrificavam, derramavam o sangue, espargiam o sangue sobre o povo, e eles tinham direito de comer do sacrifício, da carne. Então Paulo está mandando olhar para Israel segundo a carne, e dizendo: os que comem os sacrifícios não são participantes do altar? 19. Mas, que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: olha as coisas que os gentios... Os gentios aqui existem duas características. Primeiro, porque a igreja aos Coríntios, ela é composta de gentil e judeu. Então o gentil aqui não é apenas no sentido de não ser judeu. É no sentido aqui de não ter conhecimento de Deus, de estar fora, né, do conhecimento da aliança eterna que havia os atraído, enxertados em Cristo Jesus. Então Paulo está trazendo uma alusão sobre os gentios, aqueles que não tinham parte com o povo de Israel. Então Paulo disse: aqueles que Israel segundo a carne sacrifica e participa das coisas do altar, mas os gentios que não têm comunhão com Deus, as coisas que eles sacrificam, olha lá, sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Paulo disse: eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios. Igreja da graça de Deus, não seja participante da mesa dos demônios. Você recebeu uma palavra que diz que você em Cristo está perfeito. Vamos lá. Você recebeu uma palavra que diz que em Cristo você está salvo. Você recebeu uma palavra que diz que você é um abençoado. Você recebeu uma palavra que diz que você é uma nova criatura porque você está em Cristo. E que não há condenação para a tua vida. Então você agora está participando da mesa de Cristo. E eu não quero que vocês sejam participantes da mesa dos demônios, dos daimons maus, espíritos malignos, dos deuses pagãos, ou dos homens que se deixaram levar por vento de doutrina. Porque se você participa da mesa do Senhor, sou abençoado, salvo pela graça, não há condenação na minha vida, eu sei que o Senhor consumou a eterna redenção, de repente você começa agora a participar da mesa dos demônios. Irmão, fui de um lugar, o pastor me chamou para ir no monte.
Eu fui em um lugar, o pastor mandou eu tomar um envelope, que Deus falou com ele que eu vou ter uma bênção se eu der uma oferta especial, que Deus falou com ele. Eu não quero que vocês sejam participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E outros, vou mais fundo. Eu sou meio crente e eu sou meio de outra religião. Então, aos domingos eu vou na igreja evangélica. Eu participo da mesa do Senhor. Mas sexta-feira eu vou lá tomar um banho de sal grosso. Hã? O quê? Não, eu sou evangélico, eu participo da mesa do Senhor. Mas terça-feira forte tem a campanha da oração da irmã Joaquina, da imposição das mãos e do arrancamento, existe isso? Do arrancamento de espíritos hereditários. Não seja participante das mesas dos demônios. Dez, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Você está bebendo agora o cálice do Senhor. Porque beber o cálice do Senhor é ter comunhão com esse Senhor através dessa palavra que tudo executou no Calvário. Se você vai beber o cálice lá em 30 e 30 dias dizendo que é o sangue de Jesus de Nazaré, você está participando da mesa dos daimos. Não fique com raiva de mim não, tá bom, irmão? Te amo em Cristo. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não é não comer o acarajé consagrado, uma vez que você tem conhecimento. Não é não beber a água porque o abençoado é de outra religião. Participar não é ao pé da letra nesse sentido. Participar agora, contextualizando essa mensagem para você, povo da graça, é você deixar essa palavra viva, digna de toda aceitação, e voltar a provar aquilo que o sistema religioso imprimiu na tua mente por anos e anos, tá bom? E eu acredito que nós encerramos aqui. 1 Coríntios 10, 22 e 23. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que eles? Do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Amém? Cresça na graça e no conhecimento e seja edificado por esta palavra que é digna de toda aceitação. Graça e paz e até a próxima.